Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam abundantes no coração de cada um de nós, que a cada dia possamos estar sendo confortados e consolados pelo Senhor e que a nossa fé esteja firme no nosso Senhor e no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais uma vez aqui uma porção da palavra de Deus, falando um pouquinho hoje sobre provações e sobre paciência, sobre sobre o que a paciência pode produzir em nós quando nós a temos em momentos de provações, quando nós esperamos com paciência no Senhor. Que o Senhor possa nos alimentar com a sua palavra através dessa reflexão e que a honra e a glória sejam sempre dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de onde vem toda a boa dádiva. Louvado seja o Senhor. Como texto base, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, os versículos 2, 3 e 4. Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4, a palavra do Senhor nos diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes em várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que Ele, pela sua misericórdia, nos fale mais uma vez através da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, primeiramente nós precisamos, distinguir uma coisa da outra, saber um pouco da diferença entre tentação e provação. A tentação, ela vem nos nossos desejos, da nossa própria cobiça, e também vem do diabo. Tentação vem da nossa própria cobiça, dos nossos desejos desenfreados e vem também do diabo. E o objetivo da tentação é nos arruinar e nos afastar de Deus. A provação, que é do que nós vamos falar hoje, ela vem de Deus e o objetivo é nos aperfeiçoar, produzir em nós crescimento espiritual. Então, por isso que Tiago fala aqui, nesses primeiros versículos que nós lemos, o versículo 2 do capítulo 1 de Tiago, que nós devemos ter grande alegria, grande gozo, quando nós passarmos por várias provações. Por quê, meus irmãos? A provação é uma maneira que Deus tem de nos trazer o crescimento espiritual. Através da provação, Deus faz com que nós venhamos a crescer espiritualmente. Deus faz com que a nossa fé venha a ser desenvolvida nele e somente nele. Através da provação, Deus produz algo bom em nós, que é o desenvolvimento da nossa fé, que é o nosso aproximar da maturidade espiritual, que é o objetivo que Deus tem para nós, que nós cresçamos e nos desenvolvamos. Para isso, Ele permite com que nós passemos por provações. Como Pai que Ele é de cada um de nós, como Pai amoroso, Ele permite as provações na nossa vida para que nós possamos crescer, nos desenvolver. O objetivo do Pai amado, e não somente de Deus, mas nossos pais terrenos também, é que os filhos cresçam. E por isso nós pais permitimos que os filhos passem por algumas situações onde a gente deixa com que eles, vamos dizer assim, com que eles se virem sozinhos, para que nós possamos ver, o desenvolver deles, para que nós possamos ver os nossos filhos crescendo, se desenvolvendo, se tornando homens, se tornando adultos, podendo tomar as decisões e passar por situações difíceis e saber como se comportar. Assim também Deus, o nosso Pai eterno, o nosso Pai amado, Ele nos vê e nos permite passar provações para que o nosso crescimento espiritual seja desenvolvido. Nós vemos Abraão passando por uma grande provação da sua fé, onde Deus pede a ele que sacrifique o seu filho Isaque ao Senhor. E nós vamos ver que Abraão foi provado e ele não hesitou. E nós vamos ver a resposta disso tudo ali em Hebreus, onde o autor diz que Abraão creu em Deus e ele acreditava que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar Isaque, o filho da promessa, dos mortos e assim continuar mantendo a promessa que Deus havia feito a Abraão. Ou seja, a sua fé foi provada e ele foi testado e com êxito ele foi aprovado diante de Deus. Assim nós também, meus irmãos, precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor,
para que nos momentos de tribulação, para que nos momentos de provação, nós possamos ser aprovados diante de Deus. Nós possamos ter a nossa fé aumentada do nosso Senhor e assim sermos obreiros aprovados diante de Deus, diante das provações. E aqui nós vamos ver algo interessante no versículo 3 que nós lemos, onde Tiago vai dizer que, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ou seja, as provações, nós portarmos-nos diante de Deus, mantendo a nossa fé no Senhor diante das provações, isso aí vai trazer paciência em nós. A prova da nossa fé gera paciência. Mas como assim que eu vou ser provado diante de Deus, vou ter a minha fé aumentada, vou resistir firme às provações e isso vai gerar em mim paciência? Pois é, isso que Tiago está nos dizendo aqui. Mas uma definição aqui que eu trouxe para nós nessa reflexão aqui sobre paciência é o seguinte: a paciência é a virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúria e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Isso é algo muito bom. E nós vemos um exemplo da palavra de Deus, onde o salmista ali no Salmo 40, ele vai ter grande êxito, grandes bênçãos do Senhor, recebidas porque ele teve paciência. Porque ele esperou com paciência no Senhor. Ou seja, a paciência que é gerada em nós, quando nós nos portamos dignamente, sabiamente diante de Deus, em meio às provações, essa paciência que vai ser gerada em nós, ela traz algo muito bom. Algo muito bom. E nós vamos ver o testemunho do salmista no Salmo 40, onde ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, por esperar no Senhor com paciência, o salmista foi grandemente abençoado. Nós podemos aqui citar pelo menos 5 resultados obtidos por esperar com paciência no Senhor. O primeiro, o Senhor se inclinou para mim e me ouviu, como nos relata o salmista. Então, termos paciência no Senhor, essa paciência que Ele quer produzir em nós nos momentos de provação, traz-nos esse grande benefício de que o Senhor pode se inclinar para nós e nos ouvir. Quando nós temos paciência de esperar o agir de Deus na nossa vida, em meio à tribulação, o Senhor se inclina para nós e ouve o nosso clamor. O primeiro dos benefícios, dos 5 que nós queremos citar aqui. O segundo, tirou-me de um charco de lodo. Ou seja, as provações, quando nós aguardamos o agir do Senhor, Ele vem com a sua mão, Ele vem com o seu agir sobre a nossa vida e nos tira do charco de lodo. Ou seja, Ele faz com que nós passemos pela provação. Ele faz com que nós passemos pelo momento difícil como vitoriosos. Não pela nossa força, mas pela força de Deus que opera em nós. O terceiro benefício de esperarmos com paciência no Senhor, como nos relata o salmista, ele diz: pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Glória a Deus. Quando nós esperamos com paciência no Senhor, em meio às tribulações, Ele firma os nossos pés na rocha. E a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. É esta rocha em que nós devemos estar firmados, os nossos passos, os nossos pés, para que possamos caminhar com os passos firmes, para que possamos caminhar no caminho seguro e não sermos abalados nos momentos de tribulação, nos momentos de provação. O quarto efeito aqui, o quarto resultado obtido quando esperamos com paciência no Senhor, como nos relata o salmista no seu testemunho, ele diz: pôs um novo cântico nos meus lábios. Ou seja, há um cântico de louvor e adoração ao nome de Deus quando nós perseveramos na tribulação, nas provações e vemos o Senhor nos abençoando. E vemos o Senhor nos tirando dessa provação, firmando os nossos passos. O Espírito Santo de Deus produz em nós esse cântico de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Porque nós reconhecemos que Deus e somente Ele é aquele que tem poder de nos livrar de todo o mal, é aquele que tem poder de nos manter firmes durante a tribulação, para que o seu nome seja glorificado através de nós. Então,
que haja um cântico de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, por sabermos que Ele é o Deus que nos sustenta. Ele é o Deus que produz em nós coisas boas, que produz em nós paciência em meio às provações, para nos tornar crentes mais maduros, crentes mais fiéis ao nosso Deus, crentes perseverantes na obra do Senhor, crentes que realmente não negociam a sua fé, mas mantenham a sua fé firme somente em Deus. E em quinto lugar, o salmista nos diz que muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, quando nós somos provados e permanecermos firmes na nossa fé ao Senhor, o Senhor faz com que muitos vejam a nossa fé e essa fé passa a edificar a vida de muitas outras pessoas. Assim como nós, como vemos aqui nesse salmo aqui, o salmista relatando, né, os benefícios de esperar com paciência no Senhor, nós também, meus irmãos, nos dias de hoje podemos provar e ver os frutos de esperar no Senhor, os frutos de portar-se dignamente diante das provações que o Senhor permite com que nós passemos. Muitos veem o nosso testemunho e podem glorificar e podem crer no Senhor através da nossa fé, através do testemunho da nossa fé, através de nós realmente crermos no Senhor nos momentos de tribulação. E este momento que nós estamos passando é um momento de nós realmente testemunharmos de Cristo. É um momento de nós testemunharmos a fé que nós temos no nosso Deus, essa fé que é uma fé inabalável, esta fé que o Senhor quer produzir no coração de cada um de nós. Que nós possamos, meus irmãos, testemunhar de Cristo, testemunhar que a nossa fé em Deus, ela produz em nós essa força para nós passarmos os momentos de tribulação crendo com plena convicção que Deus está no controle de todas as coisas e que as provações que Ele permite os seus servos passarem são para produzir um crescimento espiritual em cada um de nós. Em Tiago ainda, no capítulo 1, que nós lemos, mas agora no versículo 12, ele vai nos dizer: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, Deus, ele tem recompensas para aqueles que perseveram na fé verdadeira. Ele tem recompensas para aqueles que perseveram em meio às tribulações, em meio às provações. E a maior das recompensas que nós temos daqueles que perseveram na fé, daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e não abrem mão disso em todos os momentos, é a salvação. A maior recompensa que nós temos, meus irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos testemunhar dessa salvação que nos foi dada. E testemunhar, meus irmãos, que essa salvação está ainda hoje disponível para todos quantos crerem em Jesus Cristo. Para todos quantos ousarem confiar a sua vida por completo ao senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo vai nos dizer: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqueles que amam a Deus, aqueles que ousam perseverar na fé em Deus durante as tribulações, para estes Deus tem preparado grandes coisas. Para os que amam o Senhor, para estes Deus tem preparado algo sobrenatural que nós não podemos jamais imaginar. Algo que nunca foi visto pelos olhos humanos. Ou seja, o céu, onde habitaremos com Cristo, onde veremos plenamente a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, que possamos permanecer firmes na fé no nosso Deus, que possamos nos alegrar quando passarmos por diversas provações, porque essa provação vai produzir muitas coisas boas em nós. E uma delas é a paciência, como nós vimos. E a paciência também vai produzir em nós muitas coisas boas vindas da parte do nosso Deus. Que possamos crer de todo o nosso coração, que possamos alegrar-nos diante de Deus, mesmo quando estivermos passando por tribulações, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado através da nossa e da edificação da nossa fé, através da nossa perseverança, que muitos possam ver o nosso testemunho e possam também glorificar o nome do nosso Deus, mas que o nosso testemunho possa ser sempre dando a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar no nome de Jesus. Deus, bendito seja o teu santo nome.
Nós nos alegramos, Pai, na Tua presença, porque sabemos que tudo está no controle do Senhor. Até mesmo quando passamos por provações, é o Senhor, meu Deus, querendo, meu Deus, dar-nos um crescimento espiritual, querendo, meu Deus, produzir em nós paciência e através dessa paciência trazer ainda mais, meu Deus, frutos na nossa vida. Mas frutos estes que glorificam o Teu nome, porque sem a ajuda do Espírito Santo, sem Jesus Cristo operando na nossa vida, nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós não conseguiremos, meu Deus, jamais passar pelas provações se o Senhor não estiver conosco, nos ajudando. Mas que nós possamos crer no nome de Jesus que vale a pena perseverar na fé no Senhor em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade. Porque o Senhor, meu Deus, permanece conosco e produz em nós muitas coisas boas. Louvado seja o teu santo nome. Que não possamos jamais, meu Deus, abrir mão da nossa fé, mas que a nossa fé seja aumentada no Senhor a cada dia e que o Senhor seja glorificado através do nosso testemunho, Pai. Nós louvamos o Senhor e bendizemos o teu nome, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus. Que Deus continue a abençoar a cada um de nós e que a nossa fé seja fortalecida em Deus a cada dia. Deus abençoe os irmãos, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa continuar abundante nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Um abraço, Deus abençoe os irmãos.